jogo institucional é controlado pelas forças políticas que deram o golpe e tentam isolar o PT, né? Bom, a gente vai falar bastante sobre esse acordo com Baleia Rossi, é o tema principal, mas eu queria começar perguntando sobre alguns temas internacionais, Rui. Como é que você vê? Ontem, na verdade, foi o dia em que se completou um ano do assassinato do general Soleimani, general iraniano. Como é que você vê essa data, esse evento em si, e se esse evento ainda vai ter repercussões no futuro? Eu acho que sim, né? No último período aí, eu acho que em grande medida em função das dificuldades dos próprios Estados Unidos, a intensidade da situação no Oriente Médio diminuiu um pouco, né? Porque não tem tido muita presença no noticiário. Mas eu acho que isso daí é só uma calmaria antes da tempestade. Na minha opinião, a coisa vai esquentar muito esse ano aqui, em função da mudança do governo nos Estados Unidos, em primeiro lugar, e segundo lugar, em função da crise econômica, né? A crise econômica vai criar uma situação de profunda instabilidade no Oriente Médio, que inclusive foi o local de maior intensidade quando a crise explodiu, né? Em 2008, onde nós tivemos a questão da Primavera Árabe e tudo mais. É uma região muito vulnerável, né, economicamente. E eu acho que ela vai ter um aquecimento muito grande aqui no próximo período, né? Inclusive, Israel fala que o Irã pode estar preparando uma vingança para depois da posse do Biden para criar uma tensão. E o Israel talvez esperasse que o Trump agisse antes da sua saída. Mas o Trump está num momento muito ruim, né, Rui? Você provavelmente leu sobre a tentativa de fraude nas eleições, ele pressionando uma autoridade da Geórgia para mudar o resultado. Amanhã o Congresso, em tese, homologa o Joe Biden presidente dos Estados Unidos. Ele toma posse no dia 20. Como é que você está vendo a situação nos Estados Unidos? Aparentemente o Trump não conseguiu levar adiante a proposta dele de desestabilizar a eleição, né? Agora, eu acho que isso daí é apenas um aspecto da situação norte-americana. Da mesma maneira que eu estava comentando para o Oriente Médio, a situação nos Estados Unidos também é muito grave. O Biden vai enfrentar aí uma situação crítica, né? Nós temos que lembrar que as eleições elas ofuscaram um pouco a gravíssima crise social e política dos Estados Unidos. O negócio dos negros, né? O quebra-quebra em inúmeras cidades norte-americanas, isso daí é um problema não resolvido. E a situação econômica só se agrava até o momento, né? Vamos precisar ver, inclusive, como é que vai ficar a questão da própria pandemia, né? Eu estava vendo uma notícia aí que fala que a vacina da Pfizer aí, ela até certo ponto, ela tem um certo grau de ineficiência, né? A mesma coisa que acontece com a vacina chinesa e tudo mais. Quer dizer, é um quadro muito indefinido, todo esse. Eu acho que nós vamos ter que ver como é que o governo Biden vai enfrentar essa situação. A princípio, né, é difícil de prever, mas a princípio eu diria que vem por aí uma grande turbulência nos Estados Unidos. Turbulência política, econômica ou política e econômica? Política e econômica. Acho que vai ter muita mobilização. Eu acho que a direita vai fazer uma oposição radical ao governo, vai ter muitos acontecimentos. E a população, eu não vejo o Biden resolvendo nenhum problema sério. Muito pelo contrário, né? Ele precisa, como é que se diz? Ele precisaria resolver o problema dos capitalistas, em primeiro lugar. Como é que ele vai resolver o problema da população que se rebelou em grande escala antes da eleição? Uma coisa muito complexa. Depois tem o cenário internacional. Aparentemente estaria tranquilo, mas a gente sabe, tem Venezuela, tem Síria, tem Iêmen, tem Israel e Palestina, tem Rússia, tem China, tem Irã, né, que a gente acabou de comentar.
Quer dizer, os problemas eles estão todos aí. E o agravamento da crise econômica tende a transformar vários desses problemas aí em núcleos explosivos dentro da situação política, né? Tem previsões, Rui. É engraçado, foi interessante você usar essa expressão da calmaria que precede a tempestade. Talvez muitas pessoas estejam iludidas com esse ciclo de liquidez financeira, muito dinheiro circulando pelo mundo, bolsas subindo em todos os locais, mas agora a gente vai viver um momento em que os auxílios serão retirados, né? E essas economias não têm como gerar, por exemplo, consumo para alimentar a máquina de produção industrial, enfim, a máquina de produção capitalista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Será que a gente está à beira aí de uma grande recessão, eventualmente de uma depressão? E também que você falasse sobre como você vê o Brasil sem auxílio emergencial a partir desse mês de janeiro. Bom, uma parte desse clima que você fala, né, de liquidez, etc. e tal, ela é relativamente artificial, porque todos os governos deram uma ajuda ao sistema financeiro e aos empresários muito superior à ajuda que eles deram à população. O Rui, acho que tem um barulho aí no teu celular ou no teu computador. Não sei por... Perdão. Não sei como é que isso aqui ligou de novo. Então, os governos deram uma ajuda aos industriais e aos especuladores muito superior à ajuda que eles deram à população. E a própria ajuda que eles deram à população, também precisa ficar claro isso daí, em parte eles deram para evitar uma crise social muito grande, mas em parte eles deram também para evitar um colapso da própria economia capitalista, porque se o povo não tem dinheiro, não consome. Não consome, as empresas vão à falência, e a falência vai acabar se acumulando no topo da pirâmide econômica mundial, que são os bancos. Então, tem tudo isso daí. Agora, esses são mecanismos artificiais. Os estados não podem continuar sustentando o capitalismo durante muito tempo. Nós vamos ter que ver como é que eles saem da crise criada pela pandemia, como é que eles vão conseguir controlar. Agora, do ponto de vista da população, me parece que a crise social é inevitável, que nós vamos atravessar uma etapa muito profunda de crise social, principalmente no Brasil aqui. Eu até agora, eu estava me perguntando esses dias, o que eles vão fazer no Brasil, porque o corte do auxílio emergencial vai levar a uma situação dramática para um número muito grande de pessoas. Não sei se eles têm o cálculo de que com a vacina eles conseguem recolocar o pessoal para trabalhar e ter um rendimento, mas a situação é muito, muito complicada, né? O Brasil já afundou, né, no nível de miserabilidade da população. Nós temos 15 milhões, eu li recentemente, uma notícia que fala que nós temos 15 milhões de miseráveis no Brasil. 15 milhões, perdão, de famílias de miseráveis. Se são 15 milhões de famílias, né, nós podemos tranquilamente calcular que isso daí vai para mais de 50 milhões de pessoas, em situação de miserabilidade, não é pobreza, né? É uma situação de completa destituição. Esse potencialmente é uma bomba relógio. Nós temos que... Eu não entendo direito qual é a política que eles vão aplicar com isso daqui. Deve haver alguma coisa, mas eu não estou vendo o que é, não. É engraçado. Talvez eles tenham a ilusão, Rui, de que agora a economia vai voltar a crescer e serão gerados os empregos com a retirada dos auxílios, né? Mas não há nenhuma perspectiva de que isso, de fato, se materialize. Como é que você acha que essa crise econômica no Brasil vai se também materializar em crise social, eventualmente violência também? Como é que você vê o cenário social no país? Olha, nós estamos caminhando para um cenário parecido com o que havia ao final do governo FHC. Potencialmente pior, né? Porque uma coisa que muita gente não considera fazer avaliação é o seguinte, que nos últimos 40 anos tem havido uma desagregação gradual da situação da população. Quer dizer,
não é que a situação piora, melhora, ela piora sistematicamente. Ela tem momentos em que se dá um alívio, mas de um ponto de vista geral, ela vem piorando, né? Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, a população brasileira é muito mais pobre no seu conjunto do que era 30 anos atrás. E isso daí não tem como o governo resolver. Agora, com essa situação que nós estamos vivendo aqui, o país pode chegar num ponto limite e aí nós teríamos explosões sociais, como nós vimos nos Estados Unidos, no Chile, né? Me parece que essa situação ela está se aproximando no Brasil. O Mauro está trazendo a manchete do UOL, foi manchete do 247 mais cedo também, dizendo: Bolsonaro, Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. As redes sociais estão pedindo a renúncia dele. Se ele não pode fazer nada, pula fora, já que ele reconhece a sua própria incompetência. Rui, ele está tirando o corpo fora, né, falando que o Brasil está quebrado, a dívida está chegando perto de 100% do PIB. Se um presidente da República fala isso, é porque a situação, de fato, ou é grave, ou ele está achando que vai ter algum dividendo político com isso. Mas como é que você vê, na verdade, esse desgoverno também, o fato do Brasil estar caminhando para o caos sem ninguém no comando? Uma questão chave aqui seria uma grande mobilização popular pela substituição do governo, né? Nós discutimos isso daí os dois últimos anos, o tempo todo, falando isso, né? Que a situação iria piorar. O pessoal veio com a famosa tese de que vamos esperar até 2022. Mas em 2022, nós inclusive chamamos a atenção para isso, ninguém sabe como é que vai estar a situação. Já em 2021, que está começando agora, nós estamos vendo a situação dramática, né? Sob todos os pontos de vista. Não é simplesmente o Bolsonaro, é a política da burguesia que está fracassando, né? Tem esse detalhe também, porque a burguesia que deu o golpe de Estado, né, com o Michel Temer e essa turma toda, eles deram um super arroxo na economia no primeiro ano do governo Temer. Isso daí não resolveu nenhum problema. Veja que o arroxo era para evitar a situação falimentar do Brasil. O Bolsonaro, nesse sentido, foi honesto. O país está quebrado, o Brasil é uma Argentina nesse momento aqui. A dívida está totalmente fora de controle e a situação social é muito grave. Quer dizer, é preciso dar uma solução para isso daí. Não se pode ficar assistindo passivamente, como aconteceu com a esquerda nesses últimos 2 anos, a desintegração do país. O país está se desintegrando. É muito grave a situação. Sobre essa desintegração, vamos pegar o gancho e já responder essa pergunta da Ana Cláudia. Vamos entrar numa convulsão social, Rui? Eu acho que é possível. Veja só, o Estado não consegue ter uma política que seja capaz de estruturar o conjunto da atividade econômica. Uma das principais reivindicações de toda a burguesia internacional é manter as contas em ordem, equilibradas. No caso do Brasil, está totalmente fora de controle. A dívida, inclusive, de curto prazo do Brasil já é explosiva. O Brasil é capaz que ele vá para uma renegociação tipo FMI, daquelas antigas que nós já tivemos, que a Argentina enfrentou essa questão toda, né? Então, quer dizer, a autoridade política do Estado é muito grave. E a situação da população é um beco sem saída. Tudo bem, se retomar a atividade econômica, uma parcela, né, da população pode retomar a atividade econômica, mas tem uma parcela que está afundada na mais completa miséria. Então, eu acho que o problema da convulsão social está colocado na ordem do dia. Vamos falar o que é verdade. Eu acho até que as forças de repressão brasileiras elas estão preparadas para essa situação já desde a época do golpe de 2016. Nós vimos aí o Exército, né, fazendo exercícios de GLO, né, Garantia de Lei e Ordem,
essa coisa toda por todo o país, eles têm um esquema todo montado. Eu acho que foi por uma sorte que a situação ainda não explodiu completamente. O governo Bolsonaro fracassou. Não sei se o governo Bolsonaro, enquanto tal, o bolsonarismo enquanto força política. Mas, por exemplo, a política do Guedes, que era aquela política de dar um ajuste radical e tudo mais, isso aí fracassou. O Guedes como é que se diz? É um cadáver ambulante no governo. Muito bem colocado, Rui. Eu acho que assim, o bolsonarismo talvez resista, mas não o governo ou aquele projeto que ele representava. O Lalo Arias está te mandando um abraço, está dizendo: Rui é meu amigo de juventude, foi ele quem me levou para o lado esquerdo da vida em longas noites de conversa. Depois, quando foi estudar na Inglaterra, perdemos contato. Grande Rui. Você estudou na Inglaterra? Conta um pouco dessa parte biográfica aí, Rui, antes da gente entrar no caso Baleia Rossi. Como é que foi a sua juventude e essa passagem pela Inglaterra? Bom, tô vendo aqui o recado do Lalo, faz muito tempo que eu não vejo ele mesmo, muito tempo. Ele era um amigo com grandes conversas intelectuais antes de eu sair do país. Era a época da ditadura, naquela época que você discute na surdina, né? Você discute assim, escondido. A maioria das pessoas aqui que estão ouvindo a gente agora não sabe o que é isso. Você não poder... Eu me lembro até que o Lalo uma vez me trouxe um livro, eu vou até lembrar esse aqui, que é uma coisa interessante. Ele me trouxe um livro que era um livro do Rimbaud, né, uma tradução do livro dele, como é que é o título? Céu e Inferno e tal. Canção, Uma Estação no Inferno. Uma Estação no Inferno, acho que era isso daí. Aí ele falou, pega esse livro aqui com muito cuidado. Tá? Veja, Rimbaud, né? Não era Marx, não era Lenin. Você trocava os livros com as pessoas assim com o maior medo de que alguém descobrisse e tudo mais. Bom, aí eu fui para a Inglaterra, passei 2 anos na Inglaterra, né? Para mim foi uma descoberta de um outro mundo, né? Sair da ditadura militar brasileira e você parar na Inglaterra, um país, né? Tudo bem, um país imperialista e tudo mais, mas um país onde as liberdades individuais e tudo mais eram muito garantidas. A Inglaterra naquela época não existe mais, é uma coisa do passado, né? Em que ano, Rui, que foi isso? Isso foi 74 a 76. Eu voltei para o Brasil no final de 76. Eu quase que eu fiquei lá na Inglaterra, né? Eu ia fazer... Eu cheguei até a prestar exame para fazer literatura inglesa na Universidade de Cambridge. Mas aí eu acho que até influenciado pela situação política brasileira, que começou a se desenvolver a partir de 74, eu decidi voltar para cá, né? Aprendi muito lá, tive contato com muita coisa que era proibida aqui. O Brasil era um campo de concentração, era um cárcere. Você não encontrava livro na livraria, nada. Né? Lá eu me lembro que eu fui na livraria, tem uma livraria grande em Londres, era a maior livraria do mundo na época. E aí eu encontrei lá um livro do Che Guevara. Eu fiquei deslumbrado de ver um livro do Che Guevara assim na estante, né? Para mim era uma coisa milagrosa. E comprei o livro do Marighella, também Manual de Guerra de Guerrilhas. Aí eu li Lenin, li Trotsky, na época estava politicamente interessado. Quando eu voltei para cá, a situação política brasileira já tinha começado a se transformar numa luta contra a ditadura, né? Em 77 teve o grande ascenso do movimento estudantil. Aí eu procurei me situar aí para militar em alguma organização, fazer parte dessa luta que estava acontecendo. Muito bom. Um dia faremos, então, uma entrevista biográfica do Rui. Né? A Ana Lucas está dizendo, livro maravilhoso do Rimbaud, li de uma tacada só, em voz alta. Rui, vamos entrar no tema, então, da semana, que é esse acordo dos partidos, 11 partidos, incluindo o PT, em torno do nome do Baleia Rossi, né? Em nome da democracia. E aí a gente fez esse título provocativo, dizendo, bom, Baleia vai salvar a democracia no Brasil, e aí eu passo para você responder essa questão, sim ou não, e por quê, Rui? Eu acho que o PT, ele
O que nós estamos assistindo aqui é a influência de uma ampla ala direita dentro do PT. Não vamos nos enganar de que há um consenso aí em torno desse problema. Isso aí foi uma pressão exercida por deputados, por elementos direitistas que estão dentro do PT, que inclusive vem o apoio ao Baleia Rossi como um primeiro passo no sentido da formação da chamada Frente Ampla, do apoio a um candidato da direita na eleição presidencial de 2022. Bom, eu acho que acabou, né, que na tentativa de justificar o injustificável, criou-se uma farsa. Falar que o discípulo, o pupilo, né, do Michel Temer, porque o Baleia Rossi é um pupilo do Michel Temer, vai salvar a democracia no Brasil, isso aí é um escárnio, né? É um escárnio, e eu acho que a ala do PT que está procurando ter uma atitude mais combativa não deveria ter se envolvido nisso daí. Não há nenhuma defesa da democracia, nada. Né? É um apoio aos elementos que deram o golpe em 2016. Né? Não dá para esquecer isso daí. Não dá para esquecer também as implicações desse golpe. Né? Eu acabei de ler hoje aqui uma matéria do 247 sobre o almirante Othon, né? Onde ele fala que ele foi condenado, é a maior condenação da Lava Jato, 43 anos, porque ele lida com energia nuclear, o Brasil poderia se transformar numa potência nuclear, e o imperialismo não quer. Ele fala comunidade internacional, mas vamos traduzir pelo que é real. O imperialismo não quer isso daí. Então, o golpe é um golpe a serviço do imperialismo. Né? É um golpe a serviço da destruição do Brasil. E o Baleia Rossi é um dos maiores representantes desse golpe aí. Né? O pessoal está tentando criar uma realidade artificial que é a seguinte, que nós vamos derrotar o Bolsonaro se aliando com as pessoas que, na verdade, são as pessoas que colocaram o Bolsonaro no governo, que têm dado apoio ao Bolsonaro. A destruição anterior e a destruição do Bolsonaro, toda ela foi apoiada por essa gente. É uma vergonha isso daí, não tem nada a ver com nenhuma democracia. Depois que a gente conversou da última vez, eu assisti a entrevista da Gleisi no 247, que vocês fizeram aqui. Né? Vi todos os argumentos que ela apresentou. No final das contas, né, o que está em jogo aí é o PT ter um cargo na mesa do Congresso. Né? Rui, deixa eu ler 2 comentários para trazer um ponto para você. O Ray está dizendo, um abraço para você, a todos, sua família, Rui também, que sai este ano as coisas melhorem para fazermos encontro presencial. Todos queremos retomar os encontros 247, mas depois da vacinação. Solange está dizendo, Rui, o governo podendo emitir moeda tem necessidade de se endividar com os bancos, está dizendo aqui. Mas vamos continuar nesse debate aí da frente, e a entrevista da Gleisi, a posição dela e dos parlamentares que defenderam essa aliança, vamos dizer assim. O discurso é na linha da contenção de danos. Né? A Gleisi fez uma manifestação no Twitter também dizendo que o PT é um partido que tem que ter responsabilidade com o Brasil e é preciso ocupar todos os espaços para enfrentar o bolsonarismo, que não é possível permitir que o bolsonarismo também tome conta da Câmara dos Deputados. Aí eu devolvo para você, Rui. Então, eu acho que tudo isso é uma fantasia do pessoal. Eles vivem num mundo à parte da maioria da população. O Rodrigo Maia é o pilar de sustentação do Bolsonaro no Congresso. Não sei de onde eles viram que seria diferente isso. Eu não consegui nem entender. Na minha opinião, né, isso tudo é um discurso forçado por uma parcela dos parlamentares que querem. Né? Aqui que está o pulo do gato nessa questão. Eles querem levar adiante uma atividade parlamentar em composição com os golpistas, porque os golpistas controlam o Congresso. Então, por exemplo, se você tem uma coligação com essa gente, você pode receber uma esmola, né? Num dado momento, eles indicam você para ser relator de uma determinada comissão, alguma coisa. Isso daí
tem até uma imagem bíblica que mostra bem como é que é isso daí, né? Na Bíblia, né, dois irmãos, um deles sendo o primogênito, né? Ou seja, o chefe da família depois da morte do pai, eles estão numa determinada situação onde um está passando fome e o outro tem um prato de comida, um prato de lentilhas. Aí o outro troca o direito dele de ser primogênito, que é uma coisa super importante, por um prato de lentilhas. É uma imagem bíblica que é comum. Eu acho que o PT, a política deles é essa daí. O PT troca a luta por se transformar em liderança da oposição à direita, ao golpe de Estado, por uma mixaria que é uma posiçãozinha, outra no Congresso. Né? E os deputados do PT, eles querem fazer parte da curriola direitista, eles querem ter uma atividade parlamentar normal, e o povo, os interesses populares, isso daí não tem a menor importância para ninguém. Outra coisa importante também nisso daí que eu queria destacar, que é o seguinte, né? Uma frase que a Gleisi disse na entrevista me chamou muito a atenção, né? Ela falou o seguinte, que esse negócio no Congresso é um jogo fechado, as forças estão definidas, né? Não há como você mudar a posição, etc. e tal. Essa é uma concepção equivocada da luta parlamentar. A luta parlamentar, o parlamento é uma representação, em tese, é uma representação popular. E, portanto, a atividade parlamentar ela deveria se dirigir, né, não simplesmente aos deputados, mas ao povo. Né? Inclusive, historicamente, a atividade parlamentar foi uma enorme fonte de educação política do povo. Agora, se você transforma a questão parlamentar num joguinho de cartas marcadas, com os vagabundos lá, como esse Baleia Rossi, como esse Rodrigo Maia, que são os direitistas que ficam no toma lá da cá, você transforma a atividade parlamentar num nada. Né? Essa questão, o pessoal está falando aqui que o PT tem direito, etc. e tal. O problema é o seguinte, não é uma questão de direito, é uma questão de você ficar fazendo propaganda de um pessoal que é inimigo do povo, como se eles fossem amigos do povo, por uma esmola. Né? Uma esmola. E nunca vão sair disso daí, vamos ter claro. Nunca vão sair disso daí, porque sempre vai ser um toma lá da cá. Então, para você ter um lugar, um espacinho, um lugarzinho ao sol lá, um lugar debaixo assim da tendazinha da direita, você fala para o povo que essa gente não é inimigo dos direitos democráticos da população, não está matando o povo de fome, quando na verdade é isso que eles estão fazendo. Quando é que eles vão ser denunciados? Porque o PT agora é aliado do Baleia Rossi. Então amanhã ele vai chegar no Congresso e falar: está vendo esse nosso aliado aqui? Isso aqui é um canalha, um inimigo da democracia, papapá. Não. Já limparam, estão procurando limpar aí o prontuário dos golpistas. E pior, né? Afora todo esse problema, tem o seguinte: se houver um golpe de Estado no Brasil, quem que vai apoiar esse golpe de Estado dentro do parlamento? Esse pessoal. Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi transformado num espantalho para todo mundo apoiar os autores do golpe de 2016. E esse pessoal não luta contra o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o cidadão lá está sentado em cima de 50 e tantos processos de impeachment. Rui, é possível ter alguma esperança de que o Baleia abrace algum processo de impeachment do Bolsonaro? Mas antes de te passar, eu quero trazer comentários aqui, porque, enfim, essa questão do impeachment do Bolsonaro era uma das expectativas, né? Olha só, tem vários comentários aqui que estão pendentes ainda. A Rosa Maria está dizendo que a Anitta Blian fala isso, que acho que é algo que você mencionou também. Mauro está dizendo, muita gente de esquerda execrando a posição da direita petista. Pode acontecer de as massas ultrapassarem o PT? Reflexão para você fazer.
Guilherme, matéria do PCO contra a proibição dos fogos de artifício. Muitos contra no Facebook. Rui, como as pessoas trocam ganhos pessoais pelo apoio à luta de classes. Marcos Teixeira, a Globo elogiou o PT, não existe ofensa maior. E José Morelli dizendo, Rui, você acha que as políticas de controle da pandemia são estratégias de contenção da reação à crise do capital? Notei a ausência desta análise no PCO. Tem vários temas aqui, não sei se você quer entrar em algum deles, Rui, ou ainda esgotar a questão do Baleia Rossi. Eu acho que a questão do Baleia Rossi está colocada aí nas perguntas. Há um protesto. Primeira questão que eu acho que é muito importante. Há um protesto dentro do PT contra essa posição. A posição não é unânime, não. Militantes aí do PT de 2 estados publicaram um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas. São dirigentes de base, né, de diretórios municipais, locais, etc. e tal, condenando a questão do Congresso. A Dilma Rousseff se colocou contra, é importante assinalar isso daí. O Lula não falou nada. Quer dizer, na pior das hipóteses, ele não quis se envolver com isso daí, que dá uma indicação de que ele considera que isso é uma espécie de negociata, que não tem altura política e tudo mais. Eu acho que a ala direita do PT, eles não perceberam ainda o nível de politização que a base do PT vem atravessando. Rui, tem até uma questão filosófica aqui que eu acho que era importante você colocar, que é o seguinte, você foi uma das pessoas que mais denunciou a articulação do golpe contra a Dilma e defendeu uma reação à altura, né? E muitas pessoas falaram, não, mas passado é passado, vamos olhar para frente. O principal erro foi achar o seguinte, não, se a Dilma não tem sustentação, que ela caia porque virão as eleições diretas. Teve gente no PT que defendeu esse argumento. Agora, tem pessoas que também estão tendo o mesmo ponto de vista em relação à questão da narrativa. Não, deixa essa questão do golpe para depois, porque a gente quer voltar em 2022. E é importante ampliar agora para criar condições para voltar em 2022. Queria que você falasse sobre isso. Tem um paralelo nessas situações? Será que estão de novo, esquecendo a situação do golpe continuado? Ou você acha que, enfim, de repente estamos enganados e é importante virar a página, olhar para frente, sem passar limpo a questão do golpe? Bom, essa questão na época que um deputado do PT de Pernambuco falou que tinha que virar a página do golpe, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja. Quem era o deputado, você se lembra? Humberto... Costa, era o senador. Senador Humberto, não me lembro o nome dele. Humberto Costa. Humberto Costa, que é da ala bem direitista do PT. Eu fiz um comentário que era o seguinte, tudo bem virar a página do golpe. O problema é saber se o golpe vai querer ser virado de página. Tá? Quer dizer, uma coisa é você falar, vamos esquecer a realidade, outra coisa é saber se a realidade vai se permitir ser esquecida. O golpe continua aí. Ele falou, vamos virar a página do golpe. E o que aconteceu na sequência? Nós tivemos a prisão do Lula. Quer dizer, o golpe não virou a página. Ele virou a página, mas o golpe continuou. Depois nós tivemos a fraude na eleição de 2018, onde elegeram o Bolsonaro, porque o Lula não pôde ser candidato. Quer dizer, o golpe continuou. E continua até agora. O Bolsonaro, vamos manter o Bolsonaro até 2022. E vamos ter claro o seguinte, que é uma coisa óbvia, não sei nem como é que o pessoal discute isso daí. Se em 2022 o PT tiver um candidato que eles não considerem que possa ser um mero marionete na presidência, eles vão apoiar o Bolsonaro de novo se não tiver alternativa. Interessante você mencionar isso, porque o Fernando Henrique, você falou, olha, o golpe continua. O Fernando Henrique Cardoso talvez seja a essência do golpe. Escreveu um artigo em janeiro, agora, no comecinho do ano, dizendo que o Bolsonaro deve ficar até o final do ano. Você acha que isso é um indicativo de que eles vão manter
o golpe enquanto for necessário para destruir o Estado brasileiro? Eu acho que sim. Eu não vi essa matéria, mas eu acho muito, muito significativa a matéria, muito expressiva da posição da burguesia. A burguesia está com o Bolsonaro. Se eles puderem trocar o Bolsonaro por uma outra pessoa que seja do agrado deles, muito que bem. Mas se não for possível fazer isso, é Bolsonaro de novo em 2022. E o PT, ao apoiar o Baleia Rossi, ele não está combatendo isso daí. Ele está contribuindo. Está contribuindo, porque depois chega em 2022, o Baleia Rossi, que é aliado do PT, defensor da democracia e tudo mais, ele vai lá apoiar o Bolsonaro. Mas será que o PT está contribuindo para isso ou para uma solução contra o Bolsonaro? Porque esse comentário do Rafael Oliveira é bem interessante. Fala assim, olha, o PSDB apoia o Baleia para fazer um impeachment. O PSDB dificilmente consegue tomar o lugar do Bolsonaro no segundo turno. A alternativa seria tirar o Bolsonaro de cena para lançar um outro nome, né? O Tarso Genro escreveu uma carta para o João Dória defendendo que o João Dória lidere o processo de impeachment. Será que essa frente não é uma etapa para a construção do projeto Dória como Joe Biden brasileiro? Queria que você falasse sobre a eventual volta do PSDB. Será que esse espantalho Bolsonaro não sairia justamente para que o Brasil voltasse ao seu normal com o PSDB no poder? Sim, essa seria a ideia. Só que o que eu acho que é essencial entender, que muita gente não entende, é a unidade que existe, né? A proximidade em termos de alternativa entre você colocar um Dória, colocar um Luciano Huck no poder ou manter o Bolsonaro. Para a burguesia, isso aí não são coisas absolutamente contraditórias. Não é assim. Para a burguesia, é melhor se você conseguir colocar aí, o Dória não sei, mas um Luciano Huck, por exemplo, candidato da Globo. Mas isso não significa que eles vão se envolver numa luta à morte contra o Bolsonaro, não. Pode ser que eles coloquem o problema da saída do Bolsonaro diante de um agravamento da crise, mas não tem nada a ver com os cálculos que a esquerda está fazendo nesse momento aqui. Absolutamente nada a ver. A esquerda está embarcando numa política que é uma política de apoio, como você disse, a uma saída tipo Joe Biden, mas ela não vê que essa saída Joe Biden ela tem como o outro lado da moeda a saída Bolsonaro também. Então, num certo sentido, você apoiar o Baleia Rossi, o Rodrigo Maia, o Dória, como fez o Tarso Genro, contra o Bolsonaro, é criar uma ilusão. A luta deles contra o Bolsonaro não é uma verdadeira luta contra o Bolsonaro. É uma disputa por espaço político. Eles vão, se não houver, a prova dos 9 se não houver alternativa viável ao Bolsonaro, eles não vão com o PT. Eles vão com o Bolsonaro. Esse aqui é o problema-chave. E na medida que as pessoas trabalhem para confundir o panorama político em torno desse bloco direitista, estão trabalhando também em favor do Bolsonaro. Rui, eu vou trazer vários comentários e vou trazer uma matéria aqui que mostra como o establishment, né, é sacana em relação ao Partido dos Trabalhadores, né? Bom, vou ler aqui o Isaías dizendo: Dilma é mais radical que o Lula, guerrilheira do coração. Luiz Fernando Pius: é necessário fazer política, colocar em pauta a modernização da esquerda, criar novas possibilidades. É preciso deixarmos de ser paternalistas. Márcio Matos: tudo isso por um passeio em Paris. Está criticando o Ciro Gomes aqui. Silvia Moita dizendo: concordo com você, Rui, PT jamais deveria apoiar golpistas. Guilherme Valduga fala: Rui, há algum vídeo falando sobre como as diversas ciências, economia, sociologia, filosofia, direito, podem ser dominadas pela ideologia burguesa? Aí é uma questão mais conceitual, posso passar para a gente falar sobre isso no fim também. Zé Morelli está perguntando se, essa a gente já tinha falado, se as políticas de controle da pandemia são estratégias de contenção da reação à crise.
Mas, Rui, eu queria que você olhasse aqui, por exemplo, como a revista Veja lava a égua depois de um episódio como esse, né? Eles põem assim, olha, 4 anos após o impeachment de Dilma, que não é impeachment, é golpe, né? PT reata com PMDB. Então é assim que esse acordo vai ser tratado pela imprensa burguesa, com a intenção de humilhar o Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê esse tipo de manchete, Rui? Previsível, natural? Eu acho que é natural. O pior não é como a Veja está vendo. Essa matéria aqui, esse material, é isso que os realistas do PT eles não entendem nada desse problema. É como isso daí se reflete sobre a população. Vamos supor que você é uma pessoa aí comum. Não é militante do PT, do PCO, de nada. Não é jornalista, não é uma pessoa que faz parte desse meio político. Você foi contra o golpe. Né? Você ouviu o pessoal falar que era um golpe contra o país, etc, etc. Quem deu o golpe, né, foi o Temer. Aí aparece aí que o PT agora vai apoiar o pupilo do Temer, do mesmo partido, para presidente da Câmara. Qual é a sua sensação? Você vai ficar desmoralizado, não é? Desmoraliza a luta popular, desmoraliza o enfrentamento com a direita. Uma das coisas que no PT nunca é cogitado, por isso eu falei da questão do parlamento e tudo mais, é que política é um problema também de educação política da população. Uma das grandes funções de todos os partidos que se dizem progressistas é educar politicamente a população. Mostrar quem são os inimigos, mostrar quem são os amigos que vale 50%, quem é o amigo que vale 25%, quem é o amigo que vale 5%, para que a população não seja vítima desses açougueiros, desses vampiros políticos. A política do PT ela tem sido sempre pegar o inimigo, pegar o vampiro e falar: olha, tudo bem, ele não é exatamente como eu, mas ele é mais ou menos amigo, papapá, papapá, papapá. Depois, o pessoal quer, né? Veja só, veja a pretensão. Muita gente que está falando aí que o PT está certo, que tem que apoiar o Baleia Rossi e tudo mais. A hora que a população votar no Baleia Rossi, votar no Bolsonaro porque ela vai pensar que o Bolsonaro é mais inimigo do Baleia Rossi do que o PT. A hora que a população fizer isso daí, vão falar, é gado, não sabe votar, o povo é burro. Agora, o problema é o seguinte, esse negócio é um problema de quem? É um problema da população ou é um problema dos partidos políticos que deveriam mostrar o caminho para a população? Porque o PT não está mostrando o caminho. Qual é o caminho? O caminho é fazer uma candidatura presidencial junto com o Baleia Rossi, com o DEM, com o PSDB? Esse é o caminho? Porque é isso que eles estão mostrando. Estão mostrando isso daí. Nós precisamos da unidade com essa gente. Quando nós deveríamos estar mostrando que essa gente está destruindo o país, deu o golpe, etc, etc, etc. Então, quer dizer, não é uma política popular. É uma política de salão, de corredores. Né? E o próprio Bolsonaro, isso que você falou, né, de quem é mais inimigo do Pimenta, ele fez ele faz uma leitura política, né, e falou, olha, quando começou esse acordo, ele mesmo mencionou, olha, o Rodrigo Maia e o PT estão juntos. Ele sabe que a imagem do Rodrigo Maia é péssima, né? Aliás, ele colou a imagem da destruição do Estado muito mais no Rodrigo Maia do que no seu governo. Ele se dissocia disso, fala, isso é o Rodrigo Maia, né? Depois ele se afasta, embora ele esteja cumprindo esse papel. O Carlos Santos fala, exageram a força do Bolsonaro para ter um pretexto para se juntar com a direita. Bolsonaro não conseguiu sequer registrar um partido. Até o P, um grupo de esquerda minúsculo, conseguiu fazer isso. Nikita diz assim, idiotas, o problema não é Bozo, é a força de centro e o PSDB. Bolsonaro está convidando a esquerda para jogar e desmontar o poder paralelo. Feliciano Contar está dizendo, e o Amaury Ribeiro Júnior preso? Professor Douglas fala, o PT deveria lançar candidatura própria, perder, deixar que as pautas do Bolsonaro andem, prejudiquem o povo e dane-se. Pergunta sincera.
Você acha que faz sentido para um partido? Porque assim, tem essa questão da responsabilidade do partido com o Brasil, né? Você acha que o mais inteligente politicamente seria se afastar completamente disso e deixar com que o Bolsonaro destruísse, fizesse a população sangrar para que depois ela recobrasse a sua consciência? Como foi feita a pergunta do telenauta aqui? Eu acho que a pergunta desse cidadão é baseada numa ilusão extraordinária, que é o seguinte, que se aliando com o Maia, o PT vai encaminhar o Congresso para fazer a felicidade dos trabalhadores. Não é verdade isso daí. Não aconteceu nada disso até agora, nesses 2 anos. A única coisa que aconteceu é o seguinte, o bloco de direita, né, decidiu fazer o auxílio emergencial porque eles sabiam que o país ia pegar fogo. Esse foi o motivo. Então eles fizeram. Não tem nada a ver com o PT. Se o PT quer ou não quer, isso aí iria acontecer de qualquer jeito. Então é uma fantasia isso, né? Se fosse possível, veja bem, se fosse possível você fazer uma frente no Congresso e aprovar toda uma série de medidas a favor dos trabalhadores, deveria se considerar de fazer isso daí pontualmente. Porque quem é presidente da Câmara também não muda a composição do Congresso, também tem esse detalhe. O número de deputados é o mesmo, se o presidente for A ou B, né? Então, isso daí não muda nada. Se alguém propusesse alguma coisa em favor dos trabalhadores, a bancada do PT vai lá e vota a favor dessa medida. Não existe esse negócio. O pessoal tem uma ilusão de que no Congresso Nacional vai acontecer alguma coisa a favor dos trabalhadores. O que tem acontecendo na realidade é o seguinte, o Rodrigo Maia, ele é o cabeça das posições mais agressivas contra os trabalhadores. Mais do que o Bolsonaro. Eles são os partidários da política de privatização a todo custo, do ajuste fiscal a todo custo. São eles, pô. Não sei de onde o pessoal tirou a ideia de que é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Eles apoiaram o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o homem deles dentro do governo Bolsonaro. Isso precisaria ser bem entendido, né? Outra coisa que revela a farsa também é o seguinte, um dos maiores defensores desse acordo da Frente Ampla dentro do PT é o vice-presidente do PT do Rio de Janeiro, o Quaquá. O Quaquá, ele deu uma entrevista para a Veja também, porque entrevista para a Veja é tudo que é gente oportunista dentro do PT vai lá na Veja, né? Da entrevista. Onde ele falou o seguinte, que num primeiro momento ele achava que o Arthur Lira era melhor para determinadas, ia cumprir mais os compromissos do que o Maia. Quer dizer, é uma farsa isso daí. O pessoal de uma parte do PT queria fazer acordo com o Arthur Lira. Agora fizeram acordo com o Maia e estão apresentando o Maia aí como defensor da democracia. Isso daí é jogar gás de pimenta no olho da população. É interessante você tocar nesse ponto, Rui. Deixa eu trazer os comentários aqui para entrar numa questão fundamental, né? Por quê? Porque as pessoas dizem o seguinte, que agora é melhor ter um acordo com os neoliberais para livrar o país do fascismo. Pelo que você diz, o neoliberalismo representado pelo Rodrigo Maia é pior do que o suposto fascismo ou fascismo verdadeiro do próprio Bolsonaro. Então, eu queria que você falasse a respeito disso. O que é mais grave, então? É o neoliberalismo ou o fascismo, ou as duas coisas andam juntas? No começo quando teve o golpe, teve a eleição do Bolsonaro, uma dúvida que se colocou ali era a seguinte, a burguesia quando eu digo burguesia, eu estou falando do Baleia Rossi, do PSDB, dos representantes políticos da burguesia, não só da burguesia empresarial. Ela colocou o Bolsonaro no poder porque ela ia adotar uma política de força extrema contra os trabalhadores, né? Essa era uma dúvida que estava colocada. Durante o governo Bolsonaro, ficou claro o seguinte, não, o Bolsonaro foi apenas um candidato improvisado, que tudo bem estava na linha da política de confronto da burguesia, mas a burguesia não ia dar a ele carta branca para estabelecer um governo fascista. Até agora não aconteceu isso daí.
Então, fica claro para quem está acompanhando a situação política nacional que o Bolsonaro só pode ir avante no seu projeto fascista, ditatorial, etc., se ele tiver o apoio da burguesia. Se ele não tiver o apoio da burguesia, ele não pode ir. Né? Aí a burguesia, vendo, né, o temor da esquerda diante do Bolsonaro, que é relativamente justificado, né, porque ninguém sabia qual era exatamente o plano, não do Bolsonaro, mas da burguesia em relação ao Bolsonaro. Eles procuraram transformar o Bolsonaro num espantalho para atrair o apoio da esquerda. Mas nesse momento, né, primeiro, nesse momento o Bolsonaro não está avançando no sentido de constituir um governo de extrema-direita em nenhum sentido da palavra. E segundo, para fazer isso daí, ele precisa do apoio da burguesia. Ele não vai fazer isso daí contra a burguesia, ele vai fazer isso aí de comum acordo. Isso é uma questão, inclusive, que é uma experiência histórica. Eu já falei aqui várias vezes. O Mussolini não chegou ao poder na Itália contra a burguesia. Ele chegou ao poder na Itália pelos braços da burguesia. A mesma coisa aconteceu com Hitler. Quer dizer, a mesma burguesia que o Baleia Rossi, o Rodrigo Maia, o Fernando Henrique Cardoso e outros representam, é a que vai dar, né, a possibilidade de um governo fascista ou ditatorial no Brasil. Apoiar Rodrigo Maia, apoiar o Baleia Rossi é fortalecer a burguesia nas suas manobras, quando nós deveríamos estar alertando o povo de que o inimigo principal é a política dos grandes capitalistas, do imperialismo internacional que atua dentro do Brasil. Que essa gente, eles tanto podem levar o país para uma pseudodemocracia que vai arrasar com os trabalhadores, como podem levar o país para uma ditadura. Eles deram o golpe de 2016. Então, eu acho que não... É mais ou menos isso, né, Rui? Assustamos vocês com a ditadura Bolsonaro e agora vocês venham aqui comer na nossa mão. Bom, o Albert Branco está dizendo, Baleia Rossi é um abraço na morte política. Abraço da morte. Dar as mãos com golpistas é um desrespeito à presidente Dilma. Cláudio fala, Rodrigo Maia está para Bolsonaro, assim como o assédio sexual está para o estupro. Muda o método, mas o resultado é o mesmo. Duíra está dizendo, trabalho com estratégia política em redes sociais desde 2012. Fiz a formação do Steve Bannon em 2014 e 2016. Como faço para sugerir possibilidades para vocês? Fiquei interessado, me manda um e-mail no atucha@brasil247.com.br para que você conte a sua experiência, né? O que é a formação política do Bannon. Não sabia que existia um curso de formação política. Marcos Lima dizendo, Rui, o que você acha da posição socialista do Genuíno? Queria que você falasse sobre o Genuíno, se você puder, porque ele foi contrário a esse acordo, mas depois quero te trazer de volta as questões filosóficas aqui do Guilherme Valduga, porque hoje eu fiz uma live com o Alisson Mascaro, ele fala, olha, a luta importante não é a luta parlamentar, é a luta nas ruas, né? E o Guilherme Valduga está dizendo, o que pode levar as pessoas a abrirem mão dos seus interesses pessoais e apoiarem a luta de classes? E ele também pergunta como que as políticas, ele também pergunta aqui, ó, como que as ciências econômicas, sociologia, filosofia, podem ser dominadas pela ideologia burguesa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essas questões colocadas pelo Guilherme, e se você tiver tempo, falar sobre o Genuíno também. Tá. Qual que foi a primeira pergunta mesmo? Antes do ponto ideológico? Não, ele perguntou como foi convencer as pessoas a abrir mão dos interesses pessoais para apoiar a luta popular. Aí é que está, né? O interesse de classe é um interesse pessoal também. É por isso que a classe operária, né, é a classe que tem esse interesse de maneira mais desenvolvida. Ela não tem nada. As pessoas percebem isso, né? Elas são tão marteladas com os prejuízos que podem ter, vou perder minha casinha, vou perder isso, vou perder aquilo, e não com os benefícios de uma sociedade mais justa, enfim. O problema todo é compreender bem os seus interesses pessoais, porque eles, bem compreendidos, eles se identificam com o interesse geral. Quer dizer, não existe uma oposição verdadeira entre egoísmo e altruísmo, nesse sentido. Né?
Se você, por exemplo, eu posso compreender o meu interesse pessoal, que seja ganhar alguma coisinha em detrimento de todas as pessoas em volta. Mas se eu entender, por exemplo, que se eu me unir com essas pessoas e trabalhar num determinado sentido, eu vou ganhar muito mais do que numa luta, né, individual contra essas pessoas, eu estou compreendendo melhor o meu interesse individual. E estou vendo que ele se identifica com o interesse individual de outras pessoas. Um exemplo clássico disso daí é o trabalhador que procura vencer na vida sozinho, né, lutando contra os outros trabalhadores que trabalham com ele, e o trabalhador sindicalizado. Ninguém tem dúvida de que os sindicatos e as organizações de trabalhadores conseguiram uma melhoria de vida muito superior a qualquer tipo de luta individual, né? Conseguiram férias, conseguiram fim de semana remunerado, limite da jornada de trabalho, tudo que nós estamos perdendo agora foi conseguido através dessa luta. Quer dizer, o trabalhador entendeu que o interesse individual dele se identificava com a luta coletiva, e não com uma luta individual, né? Um contra todos, todos contra todos. Então, o problema é esse daí. Aí a pergunta cairia no seguinte, mas uma pessoa, por que uma pessoa que não é operária, que não está completamente destituída, que tem vantagens materiais na sociedade, também vai adotar essa mesma causa? Porque acontece que o socialismo não é simplesmente um problema de você alimentar a população. É uma concepção geral da sociedade, que tem a ver com o desenvolvimento humano, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com o ambiente em que você vive, tem a ver com milhões de coisas da maior importância. Então, mesmo uma pessoa que não seja da classe operária, um intelectual, uma pessoa de classe média, vai acabar adotando o socialismo como perspectiva, porque ele vê muito além da sua necessidade imediata ali, individual. Quer dizer, a luta de classes ela é baseada no interesse coletivo, que é uma, digamos assim, uma somatória, uma fusão de interesses individuais. Senão não teria, senão não tem interesse. O interesse tem que ser uma coisa que você quer, que você considera que para você é importante. Se não é assim, você não vai conseguir nunca ter um interesse de classe. Seria uma coisa abstrata, não seria um interesse. Seria um ideal moral, puramente. Interesse é assim, eu quero isso daí, eu não quero aquilo lá. Eu rejeito aquilo e eu quero isso, vou lutar por isso, porque é meu interesse fazer isso daí. Quer dizer, nesse sentido, não é abrir mão de interesses individuais em favor de interesses coletivos, mas compreender bem o que é o interesse individual. Esse problema da cultura, bom, o que acontece é o seguinte, né? O mundo, a sociedade humana, ela vive uma contradição. Ela desenvolve um conhecimento que é um conhecimento real, importante, né? Que é fonte de progresso para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, né, todas as atividades humanas estão sob o controle de uma classe dominante. Né? Elas não estão soltas no ar. Quando alguém faz uma descoberta científica, como a pessoa chegou ali, como vai ser usado, toda uma série de condicionamentos em torno dessa descoberta científica estão na mão dos grandes capitalistas. Né? Então, é uma contradição. Você tem a ciência, mas você tem também uma atividade extremamente negativa, prejudicial, destrutiva da ciência, porque ela está na mão dos capitalistas. No mundo de hoje não é só o aspecto destrutivo, é também a dificuldade de desenvolvimento. O capitalismo impede um verdadeiro desenvolvimento. Veja o caso do Brasil. Esse caso que eu citei do Almirante Othon. O Brasil está proibido de ter pesquisa nuclear. Por quê? Porque os capitalistas internacionais não querem. Está proibido de ter refinaria de petróleo, de ter produção, de ter conteúdo nacional para explorar o seu próprio petróleo. Está proibido de não ceder
o petróleo e as petroleiras internacionais. Hoje eu acabei de saber aqui, estarrecido, que a Petrobras fez propaganda para defender a sua própria privatização. É inacreditável, né? A Petrobras falando, olha, privatizem-me. Né? Uma coisa realmente inacreditável. A Flávia fala que está ansiosa pelo início do curso hoje. Rui, eu queria te agradecer muito, te pedir para fazer uma palavra final. Eu acho que ficou muito clara aí a sua posição sobre essa questão do acordo. Você disse que é limpar o prontuário dos golpistas, né? Entre outros pontos. Enfim, e estaremos juntos aí na semana que vem ou até antes, dependendo do que acontecer nessa semana aí. O Trump está anunciando que amanhã vão começar 15 dias que vão abalar a história nos Estados Unidos, né? Vamos ver. O Ted Cruz, que é um senador, está dizendo que vai contestar os resultados de pelo menos 3 estados, começando o estado pelo qual ele é eleito. Então vamos ver se vai ter a homologação do Biden, como é que vão ser os... Acho que pode, eu concordo muito com essa sua imagem, viu? A calmaria que precede a tempestade. Vamos ver, vai ser um ano emocionante, Rui. Não, só queria convidar o pessoal a assistir o curso, que é um sucesso, né? Como é que é o curso? Como é que as pessoas têm acesso? Conta aí. É só se inscrever no site do curso, universidademarxista.com.br, e aí a pessoa adquire o acesso ao curso, que é restrito aos assinantes. Aí no 247, eu não sei se o pessoal fez, mas nós decidimos aqui mandar 3 convites gratuitos para vocês. Ah, que bom. Vamos fazer isso. Vamos sortear, então. Vou falar para o João. Não, mas é para vocês mesmos. Ah, bom, melhor ainda, então. Então vamos fazer nós. Ótimo. O curso ele é muito abrangente, viu? Ele trata de muitos problemas políticos, históricos. Ele está dividido em 2 partes, ele vai pegar de 1923, mais ou menos, até 1991, quando há o colapso da União Soviética, em 2 partes. Uma parte agora, outra parte mais para frente. Essa primeira parte vão ser 16 aulas, 48 horas de aula, em 2 meses. Muito bom. Se a pessoa não assistir o curso ao vivo agora, ela pode se inscrever e pegar essa aula que vai estar lá disponível também. O pessoal pega cada tropeção nosso aqui. O Lúcio fala, melhor ainda, não, porque eu falei que é legal a gente ter a oportunidade de fazer o curso também. Se a gente puder passar para a comunidade também é bom. Não é que a gente queira o curso só para a gente, não. Bom, Rui, muito obrigado a você, obrigado a todos. Tem agora o programa Tom de Resistência na TV 247. Valeu, obrigado.